Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Paciente Crítico 1 e na aula de hoje nós vamos falar sobre o eletrocardiograma. Vou dividir essa aula em dois vídeos. O primeiro eu vou explicar para vocês o que é o eletrocardiograma, de onde que vem esses registros, e na segunda aula eu vou explicar para vocês como que a gente vai realizar e a interpretação de uma forma mais básica desse exame. Então, o eletrocardiograma ele é um exame que ele é realizado pela enfermagem, sobretudo o técnico de enfermagem realiza esse exame, seja em centro de saúde, em clínica, em hospitais, em unidades de urgência, né? Pode ser realizado tanto de forma eletiva como de urgência, e o técnico de enfermagem é o profissional que mais realiza esse exame. Então, por isso, existe esse conteúdo aqui para vocês. E quando retornarmos às aulas presenciais, nós faremos uma aula prática para que vocês aprendam mesmo na prática como realizar esse exame, que é um exame, de certa forma, simples, mas muito significativo, muito importante para diagnóstico de algumas patologias do coração. Então, para a gente começar... então, falando aqui do eletrocardiograma, né, ele é um exame que não é invasivo, que tem um custo baixo, que está disponível, como eu falei, né, desde centro de saúde até os hospitais, e de fácil realização, né, de fácil execução. O que o eletrocardiograma vai me mostrar? Ele me mostra a atividade elétrica do coração, né, o miocárdio, que é o músculo do coração. Ele me mostra a atividade elétrica. O que significa isso? O próprio coração, né? Não sei se vocês se lembram lá da disciplina de sistema cardiovascular, de anatomia e fisiologia, mas o próprio coração, ele manda os seus impulsos elétricos, e são esses impulsos elétricos que vão propiciar a contração do coração, né? As batidas ali do coração, elas vêm primeiro de um impulso elétrico. Então, eu mando uma mensagem elétrica para depois o coração bombear o sangue. E aí, são realizadas 12 derivações, ou seja, 12 tipos de atividades elétricas ali passando pelo coração de diferentes ângulos. E é isso que a gente vai medir no eletrocardiograma. Eu vou falar com vocês detalhadamente. Então, aqui, só para vocês terem uma visão geral, vocês estão vendo as 12 derivações. Então, a gente tem derivação 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF e V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Totalizando, então, as 12 derivações. O que é isso? São 12 formas de a gente medir a atividade elétrica que está passando pelo coração, de diferentes ângulos. Então, como que funciona? O que corresponde? Como eu falei com vocês, existe a atividade elétrica que faz o coração bombear o sangue. Então, presta atenção aqui nessa imagem. A gente tem o fluxo da corrente elétrica. Então, o coração, ele tem o início do sistema elétrico dele no átrio direito. Então, lembrando que aqui é os átrios, né, aqui em cima, e embaixo os ventrículos. Então, do lado direito do coração, no átrio direito, a gente tem o nó sinoatrial, que é dele que vai partir o impulso elétrico inicial. É ele que a gente chama de marca-passo natural do coração. E quando a pessoa tem algum problema nesse marca-passo natural do coração, a gente implanta um marca-passo artificial. Então, aquelas pessoas que utilizam marca-passo, justamente essa parte aqui é a atividade elétrica do coração que está dando o primeiro impulso ali do átrio direito dele que não está funcionando adequadamente. E aí, em sequência, né, então a gente tem a parte, o impulso elétrico aqui dos átrios, depois passa para os ventrículos e para todo o interior do coração. E isso vai ser mostrado aqui através dessa onda eletrocardiográfica. Então, a gente tem a onda P. A onda P corresponde à atividade elétrica dos átrios. Em seguida, a gente tem o complexo QRS, que corresponde à atividade elétrica dos ventrículos.
E em sequência a gente tem a onda T. A onda T, ela corresponde ao relaxamento dos ventrículos, porque a gente contrai átrio, depois contrai ventrículo e depois relaxa o ventrículo, né? Na verdade, relaxa o átrio no momento de contração do ventrículo, né? E depois relaxa o ventrículo para contrair átrio, contrai ventrículo e relaxa átrio e relaxa ventrículo. Então é isso que o coração faz, né? Que seria o bombeamento ali de sangue. Então, a atividade elétrica do coração, quando a gente vê esse traçado, corresponde à atividade elétrica aqui. Então, por exemplo, se eu tiver uma alteração na onda P, então é algo que está acontecendo aqui nos átrios. Uma alteração do complexo QRS, então, problema aqui na ativação ali, na contração dos ventrículos. Um problema na onda T, então é um problema no relaxamento dos ventrículos. Então, é isso basicamente que corresponde aqui à atividade elétrica em relação à contração cardíaca. O eletrocardiograma, né? Então esse exame ele é muito importante para verificar problemas nos impulsos elétricos originados ali do coração. Ele vai ser registrado num papel milimetrado, né? Que tem ali todos aqueles valores para a gente poder avaliar. A gente consegue ver através do traçado o ritmo cardíaco, a frequência cardíaca e as vias nervosas de condução do estímulo. Para que eu realizo o eletrocardiograma? Então eu posso, além de realizar ele de forma rotineira, né, como exames preventivos mesmo, para o diagnóstico do infarto. Então a pessoa chega, né, o paciente chega lá com dor precordial, todos aqueles sintomas relacionados ao infarto. O primeiro exame que a gente vai fazer é o eletrocardiograma. Diagnóstico de arritmia. Então a arritmia é quando o coração ele está funcionando em um ritmo diferente do normal, né? Por isso a arritmia fora do ritmo. Efeito de medicamento, por exemplo, os digitálicos são medicamentos que alteram justamente ali a minha força de contração, né? Quando a pessoa tem, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, a gente usa um medicamento do grupo do digitálico, e aí através do eletrocardiograma a gente vê a funcionalidade ali, a eficiência, né, desse medicamento. Alterações eletrolíticas, então o potássio ele é um dos eletrólitos presentes no nosso corpo que estão relacionados com a atividade elétrica do coração. Então, por exemplo, numa situação de infarto, a gente tem aumento ali do potássio, a gente consegue perceber isso através do exame. E o funcionamento do marca-passo mecânico, como eu falei com vocês, que é o artificial, que é aquele que a gente implanta ali no átrio direito. Então, também faço o eletrocardiograma para acompanhar ali o funcionamento desse marca-passo que eu implantei. O que a gente vai utilizar, né? Equipamento e acessório para o exame. O eletrocardiógrafo, desculpa, que é o próprio aparelho, né? Os cabos, os eletrodos, o gel, o papel milimetrado. Vou mostrar as imagens para vocês. Então, aqui é o eletrocardiógrafo, tá vendo? Esse aqui é o papel milimetrado, né? Esse daqui tem a caneta, né? Que ela mesma vai ali desenhando. Aqui o cabo, vocês estão vendo aqui que tem 10 cores, né, diferentes aqui, de acordo com o local que a gente for colocar, tá bom? São 12 derivações, eu vou explicar para vocês, são 10 locais onde a gente vai posicionar. Aqui o eletrodo descartável, né? Então, o paciente que está na unidade de terapia intensiva, ele fica monitorizado, né? Então, ele fica o tempo todo mostrando ali o traçado eletrocardiográfico dele ali no monitor. Então, ele está aí com o eletrodo. Então, o ideal é que a gente troque esse eletrodo após o banho, justamente porque vai molhar, vai perder um pouco a adesividade dele e, por consequência, a sensibilidade, né, do exame. Quando a gente realiza somente o exame, né, que não é para ser monitorado, né, então no caso de um exame diagnóstico, né, de rotina, etc., a gente vai colocar no paciente e tirar assim que terminar o exame.
Existem também as perinhas, né? Então a gente pode colocá-las utilizando o gelzinho, né? Então a gente aperta essa perinha, vocês vão ver no laboratório como é que funciona. A gente aperta a perinha e aí isso aqui gruda lá no gelzinho no paciente. As pás periféricas, né? Então eu posso utilizar tanto esse sistema aqui quanto da perinha e esse, tá bom? Então esses são as pás periféricas, então elas vão avaliar as derivações periféricas que a gente vai colocar nos membros. Então são essas as cores, a gente precisa decorar, tá bom? Verde e amarelo do lado esquerdo e vermelho e preto do lado direito. Então, eu vou mostrar para vocês adiante. O papel milimetrado, como eu falei com vocês, né? A gente tem que sempre conferir se tem a quantidade ali certinha. E aí as 12 derivações. Então, a gente vai ter derivações que são periféricas e derivações que são precordiais. Então, periférica vai estar nos membros, por isso periférica, vai estar nos 2 punhos e nos 2 tornozelos. E as derivações precordiais tem a ver com o coração, então vai estar aqui na região torácica. Então, as derivações periféricas, elas são a D1, D2, D3, a VR, a VL e a VF. São 6 derivações, mas a gente vai ter 4 posições. E aí a combinação entre essas quatro vão me dar 6 derivações. Então, eu vou posicionar os eletrodos, um em cada membro, né? Então, membro superior, direito e esquerdo, membro inferior, direito e esquerdo, totalizando 4, então, pontos de colocação dos meus eletrodos, mas tendo aí 6 derivações, né? Porque vou combinar esses pontos. E as derivações precordiais, elas já são 6 derivações, então cada uma um ponto, cada uma mostrando a sua própria derivação. São todas elas na região torácica, nós vamos falar onde que a gente coloca. Então, derivações precordiais. Então, essas derivações, elas vão ser posicionadas no tórax. Então, lembrando que o coração, ele tá basicamente aqui do lado esquerdo do tórax, tá? Então, por isso que as derivações, elas vão... Por isso que a gente vai posicionar os eletrodos, né? Mais na região esquerda. Então, aqui no meu papel milimetrado, é assim que vai ser mostrado, tá bom? Porque depende ali do ângulo que tá passando, o tamanho dela, e em alguns momentos a gente vai ver a inversão. Então, aqui é invertido, enquanto aqui seria o normal, né? Então, é justamente por causa do ângulo que tá passando. Vocês não precisam ficar preocupados com muito desse rigor de detalhe, tá bom? Mas só quero que vocês entendam que dependendo do ângulo ali que tá passando a atividade elétrica, é que vai determinar se a minha direção aqui, o meu sentido da minha derivação. E isso é importante, aí vocês precisam saber. Localização das derivações, porque está relacionado com o posicionamento dos meus eletrodos. Então, V1 e V2, elas vão estar aqui próximo ao externo, no 4º espaço intercostal. Então, vocês têm que lembrar da gente contar aqui as costelas. Então, uma costela, um espaço, uma costela, um espaço. Quando chegou no 4º espaço, a gente vai posicionar os eletrodos. Um do lado direito e o 2 do lado esquerdo. Aí, a gente vai colocar a derivação 4, o eletrodo 4. Porque ele vai estar no 5º espaço, então aqui está no 4º, aqui está no 5º. Esse aqui é perto do externo. Esse daqui é na linha M clavicular, ou seja, tem a clavícula na metade da clavícula. Posicionei. Bom. O terceiro vai estar entre o 2º e o 4º. Agora não. O 4º, o 5º espaço intercostal, o 5º eletrodo, ele tem que estar localizado entre o V3, entre o V4 e o V6, sendo que ele vai estar na linha axilar, mas a linha axilar anterior. E o V6 vai estar na linha axilar média. As derivações periféricas, então, essas são as derivações precordiais que eu comentei. Derivações periféricas, então, a gente vai posicionar os eletrodos, as pás dessa forma. Então, amarelo e verde do lado esquerdo, vermelho e preto do lado direito. Sendo que amarelo superior, verde inferior, vermelho superior, preto inferior. Tá bom? Tem que decorar isso. E aí as derivações. Então, são 6 derivações, não são?
Então, a primeira derivação, ela vai do braço direito para o braço esquerdo. A segunda derivação, do braço direito para a perna esquerda. E a terceira derivação, do braço esquerdo para a perna esquerda. E para finalizar, então, as derivações periféricas, então a gente tem a AVR, que é a do braço direito, a AVL, que é a do braço esquerdo, e a AVF, que é da perna esquerda. Então, essas são as 6 derivações periféricas. No próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre como realizar esse exame, como interpretá-lo.